Nos últimos dias, os mercados globais começaram a cair. Bolsas importantes recuando, como o Ibovespa, né? Investidores mais cautelosos, medrosos. E por trás disso existe uma tensão crescendo, né, no cenário mundial, né, internacional. A escala de conflito entre Estados Unidos e Irã voltou a preocupar o mercado financeiro, né? Mas existe um detalhe muito importante e curioso nisso tudo. Alguns investidores, a maioria, assim dizer, né, fica com medo. Só que os grandes, maiores investidores começam a prestar atenção no mercado durante a crise. Você sabe por quê? Vamos ver nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. Por que os mercados reagiram a esse conflito dos Estados Unidos com o Irã? O que está acontecendo com as bolsas no mundo todo, principalmente Ibovespa e dos Estados Unidos? E como momentos de tensão global pode trazer oportunidades para vocês, investidores. Por isso, se inscreva no canal, né? Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo assim interessante sobre investimentos e deixa o like no vídeo que você viu, que vai ser muito bom esse vídeo. Vamos dar um contexto, né, geral aqui para quem viveu numa caverna durante a última semana e não viu. Estados Unidos e Irã. Basicamente o Trump, junto com o Israel, né, atacou algumas bases do Irã, né? E relatos indicam que houve a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Acho que é assim que fala, né? Em um ataque aéreo contra seu complexo, né? Esse tipo de conflito, né, entre os dois não é novo, né? Não é atual, assim, do nada. Vem de muita relação muito antiga e tudo mais, mas isso é para história e geopolítica, a gente não está aqui para isso. Por que o mercado se importou tanto com esse conflito, além de envolver os Estados Unidos, né, que é uma grande potência? Não é muito bem o conflito, e sim onde ele acontece. O Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é vital, pois por ali flui cerca de 20% do petróleo mundial, influenciando assim a alta nos preços. Pensamento rápido, uma coisa que você usa petróleo no dia a dia. Gasolina. Você pode falar, pô, mas eu não tenho carro. Mas às vezes usa ônibus, transporte público. Qualquer coisa que é energia, né, combustível, usa petróleo, a gasolina. E por causa disso pode influenciar o seu dia a dia aqui no Brasil, longe demais dos Estados Unidos e ainda mais longe no Irã, né? E por causa disso, acabou que alguns ativos foram supervalorizados, né? Não supervalorizados, mas podem valorizar muito em momentos de crise. O petróleo, como eu falei, porque a alta demanda, né, e se diminuir 20% com a escalada de conflito entre Estados Unidos e Irã, os iranianos podem pegar aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, falar, pô, não vai passar petróleo mais nenhum. Aí vai menos de 1/5 de distribuição do petróleo do mundo vai parar. Vai ser só 80% do petróleo para o mundo inteiro que estava usando 100%, né? Não do que produz, mas o 100% que usa vai ser agora 80% disponível. E essa alta demanda e essa incerteza global pode acabar aumentando o preço do petróleo. E, incrivelmente, o dólar. Mas os Estados Unidos entrou no conflito, ele que está no conflito. Mas o fortalecimento do dólar é um indicador importante, pois muitos investidores buscam segurança na moeda americana em tempos de crise. Pois Estados Unidos é o maior não de território, né, mas é a maior economia do mundo atualmente, né, se pode considerar. Como eu falei sobre o petróleo, né, o preço, antes do conflito iniciar, acho que um dia antes que eu peguei, né, estava $77. E hoje, no dia da gravação, foi para $93. Teve uma alta de quase 20%. E com a alta do petróleo, muitos setores aumentam ainda o preço, dificulta, né? Energia, industrialização, transporte, né? Como eu falei. E que, por causa disso, né, teve muito impacto nas empresas. Mas teve muita gente feliz, muita não, dentro, né, dos investidores, muita gente feliz. Porque quem investiu na Petrobras, quem já investia, né, no início do conflito, cada ação dela valia R$ 39,5 por ação, né, você pagava. E hoje, dia 9/3, você pagaria quase R$ 43. Teve uma valorização, né, muito alto durante uma semana, um pouquinho mais de uma semana, né. Só que agora vamos para quem tá triste, né, começando aqui nos Estados Unidos. Dow Jones, um índice muito importante conhecido lá nos Estados Unidos, caiu cerca de 3% na semana. 48.977 pontos para 47.501.
ele chegou a perder 400 pontos em um dia. Eu imagino que seja aqui. Aqui é um gráfico só para você perceber mais ou menos a queda e para representar. Outro índice dos Estados Unidos, né, é o SP500, que engloba as 500 maiores empresas, né, dos Estados Unidos. Ela teve uma queda de aproximadamente 2% desde o início do conflito, com 80% quase, né, das empresas registrando perdas. 80% das 500 maiores empresas dos Estados Unidos registrando perda. Aqui no gráfico, eles começam com aproximadamente, eita que reta boa, mas quase 6.900 pontos, né, no dia 3/3, desce muito até 6.700, né, aí sobe, estabiliza um pouco e cai uma queda de novo e se recupera. No final, de quase 6.900, caiu para 6.793 em uma semana. E agora, vamos trazer aqui para o nosso país, né? Impactos no Brasil. Eu peguei aqui o gráfico do Ibova11, um ETF que acompanha o índice do Ibovespa. E de acordo com o Ibovespa, né, o índice caiu quase 5% durante a semana, né, refletindo essa incerteza. O próprio ETF caiu de 188.787 para aproximadamente 181.000, assim dizer. No dia 6/3 aqui eu tenho certeza que teve muitos investidores tristes com essa queda gigante do Ibova. Se eu não me engano, o SP500 também caiu muito no 6/3. Não, ó, 8/3 caiu muito. Vamos ver o Dow Jones. Dow Jones, imagino que aqui seja o 6/3, né, que peguei, não tá com data, mas muitos investidores tristes. Agora, duas empresas que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. A Vale 3, né, aqui no caso as ações, né, delas. A Vale 3 e a EMBJ3, da Embraer, uma empresa de aviação. A Vale 3 acabou que aqui eu percebi que eu peguei do dia 27/1 e não 27/2. Mas aqui, pegando no próprio gráfico, a gente consegue ver aqui no dia... Vamos pegar o 27 como exemplo que a gente está pegando. Mais ou menos aqui, ó. Tava com 89, vamos por R$89 e caiu para 79,5%, R$5, né? Teve uma queda de aproximadamente 10%, né? 10% aproximadamente em uma semana. Quem tem essa empresa aqui bem conhecida no Brasil, certamente passou um frio na barriga, passou um medinho. Vamos para outra, Embraer. Tava quase 93, vamos por 92,5. E acabou, ó, 6/3 de novo, né? Aqui, ó, ó o outro 6/3 aqui, ó. A maior queda, aqui no Brasil, principalmente. Acabou que finalizou dia 9/3, 83 reais. Caiu de 92 para 83 reais. Também uma queda de quase 10%. Comenta aí nos comentários para eu ver como vocês estão. Tem alguma dessas duas empresas aqui que caiu legal durante uma semana? Ou outra muito parecida? Porque eu tenho na carteira algumas que caiu legal. Fiquei triste durante a semana. Deu um friozinho na barriga. Mas sempre tem outro lado da história. E muitos investidores experientes observam essa queda e acabam ficando felizes. Vocês acreditam? Por quê? Porque eles acreditam no investimento em valor, investir em valor. Grandes investidores, ao longo da história, sempre lembram que o mercado tá? Costuma exagerar tanto no otimismo quanto no medo. O que isso quer dizer? Às vezes a empresa é realmente boa, só que o mercado exagera demais, aí o preço dela vai lá no alto. Aí você já sabe o que acontece depois. Ou ao contrário, muito medo, a empresa cai, o preço da empresa cai demais, mas não era para cair tanto. Benjamin Graham, considerado o pai, né, desse investimento em valor, defendia que o investidor deveria focar no valor real, dos ativos, né, e não apenas no preço momentâneo. Talvez alguns de vocês não conheçam, né, o Benjamin Graham, mas ele foi o mentor do Warren Buffett, um dos investidores mais famosos, com certeza um dos melhores investidores do mundo ou da história, assim dizer, né. Eu vou fazer uma dinâmica bem legal aqui para você entender simplesmente, bem simples, o que é investir em valor. Você tem aqui uma moeda de R$1. O valor, não preço, o valor dela é R$1.
Aí alguém, desesperado, quer vender essa moeda de R$1 por um preço de 90 centavos. Aí você vai falar, pô, quem que vai ser a pessoa burra, né, que vai vender uma empresa, dando spoiler aqui, né, uma moeda de R$1 valendo 90 centavos. É nesses momentos de crise que acaba acontecendo pessoas assim. O que representa essa moeda de R$1? É uma empresa que você investiu ou quer investir, estudou demais, confia nela, sabe no potencial dela e acredita no valor que ela tem, é R$1. Só que aí tem gente que não sabe esse valor e quer só o preço atual e acaba vendendo por 90 centavos. E essa pode ser uma oportunidade muito boa de investimentos para você, né? Porque, querendo ou não, você vai estar comprando mais barato. Melhor do que comprar essa empresa que pode ser boa por R$1 e... Opa, nossa senhora, que é feio. R$1,10. É bem melhor comprar por 90 centavos, que aí você acaba conseguindo comprar mais, né, quantidade, e aumentando assim o lucro. O que você aprendeu nesse vídeo, então? Momentos de crise, inevitavelmente, trazem volatilidade nos mercados. Mas essa instabilidade pode criar oportunidades, investir em valor. Aqui está investir em valor, oportunidades, comprar empresas boas, mais barata. Talvez a própria Vale, não é uma recomendação, mas talvez a própria Vale possa estar sendo vendida a um preço mais barato do que deveria. Para os investidores que estão dispostos a agir com sabedoria, ou seja, pode ter oportunidades de investimentos em crise, como pode ter muitas oportunidades falsas, tá? Cuidados, tudo bem. Por isso que tem que ter um aprendizado contínuo. Porque pensa comigo, um investidor que só investiu, só estudou o mercado de alta, começa um mercado de queda, de baixa, né? Ele vai estar perdido ou não sabendo fazer nada, né? Momentos de crise no mundo acabam deixando incertezas, fazem investidores ficarem mais cautelosos e isso acaba alterando, né, mudando o preço dos ativos. Mas ao mesmo tempo, investidores que investem pensando no longo prazo, pode estar prestando muita atenção no mercado porque, querendo ou não, movimentos de curto prazo sempre vai estar acontecendo. Por isso, renda variável. Mas entender como o mercado reage e por que está reagindo, o que está acontecendo nesses momentos, pode ajudar, né, vocês, investidores, a talvez, né, terem maiores lucros com as oportunidades ou ter menores perdas, né, durante a crise. Gostou desse vídeo? Deixa o like aí, se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo sobre investimentos aqui de qualidade. E é isso. Até a próxima.